Bom dia, Elka. Elka. Bom dia, querida. Bom dia, Salete. Elka, eu quero te agradecer pelo trabalho diário que você faz abrindo essa sala. Hoje eu estou um bocado emotiva, sabe? Se eu chorar, você já sabe. Mas por que precisa de agradecer? Então eu teria que te agradecer por você todos os dias estar aqui na hora que eu abro a sala. Isso é trabalho conjunto, não tem que agradecer. Obrigada, Elka. Obrigada. Alguma razão especial por que você está emotiva? É que, às vezes, a gente fala alguma coisa e né, as pessoas recebem de outra, né? Isso acontece na vida, ao longo da vida, né? E aí, ontem eu tive que driblar uma coisa assim que, meu Deus, não, não é isso, né? E foi bem tarde ontem, sabe? O que aconteceu? Que eu vi uma mensagem e aí, né, dormi pensando nisso e aquela coisa. Mas, graças a Deus, hoje de manhã acordo. Oi, Maria Regina, bom dia, tudo bom? Acordo e tinha a resposta da pessoa já dizendo que não, vamos ajeitar. Ai, fiquei tão aliviada. Oba, querido Rangel, Gláucia, bom dia. Oi, Rangel, Bom dia, tá me ouvindo? Estou muito bem. Gláucia, bom dia para você também. Ai, Paulo Santos, beleza, querido, bom dia. Bom dia, Paulo. Ah, ele não está ouvindo aí. Paulo, bom dia. Não ouço nada. Bom dia. Bom dia. Salve, salve. Tudo bem? Tudo bom com você? Damares que está entrando, não é a domingo? Comecei a ouvir. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, querido? Bem-vindo. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Muito bem. Bem. Você está ouvindo bem também, né? Estou ouvindo bem, sim. Muito então, bem. Tá bom. O Ademir está pedindo para eu passar o link, mas é o nosso link. Ah, tá, o celular dele está com problema. Deixa eu passar aqui para ele. E aí, Rangel, como é que você está? Como? Como é que você está? Eu estou bem, de quarentena, né? Bom dia, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luísa, nosso querido da Rede Desarma Brasil, maravilha. E do mais novo círculo de cooperação da UREM no Brasil, né? Legal. O trabalho maravilhoso de paz que eles fazem lá em Londrina, fantástico. Obrigado, prazer falar com todos vocês aí. Londrina é faseando, né? Galhardi, nem a pandemia faz você sossegar, hein? Impressionante a quantidade de eventos que o Galhardi continua fazendo lá em Londrina. Impressionante. É incrível, Bom dia, Nildo. Bom dia, Saleto. Oba, Rangel, coisa linda, meu filho, querido. Tudo bem? Grande abraço, querido. Legal. Galhardo, é uma coisa... Só assim vocês me fazem acordar cedo mesmo. Robinson, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, bem-vindo. Então. Estamos aguardando um pouquinho. O Luiz é do Paseando, né? Paseando. Ah, você conhece, né, Paulo? Não sei se você lembra de mim. Eu morei em São Paulo, Luiz. Pois
Participava de alguma coisa lá? Eu participei, eu coordenei o Disque Denúncia, o Fórum da Cidadania contra a Violência, o Fórum Metropolitano de Segurança Pública. Inclusive, o nome Desarma Brasil fui eu que dei para a rede. Meu Deus! Na época estava o Denis Misny, no Sou da Paz. O Denis, a gente tinha bastante contato com o Denis. Exatamente. Que legal, bom ver vocês, viu? São Paulo. Eu tô na Bahia. Ele falava assim, eu achava tão engraçado. Ele falava: São Paulo é a única capital do Brasil que a gente vê a fumaça. Ademir, bom dia. Paulo, oi, querido. Eu não gosto do Denis, não, viu, Paulo? É mesmo, pai? Porque ele roubou a minha principal assessora e se casou com ela. É uma traição imperdoável. Rapaz, depois que ele se meteu na área de educação, ele sumiu. Eu cheguei, Denis, o que é que fizeram com você que fez você sumir disso? Ele, não, deixa tudo quieto aí. Que filho. Agora eu entendi o motivo que ele roubou sua assessora, foi por isso que ele foi embora. Daqui a pouco ele aparece como ministro da educação, você vai ver. É meu, rapaz. Denis é uma figuraça, rapaz. Saudade, viu? O Paulo é um dos fundadores da URI no Brasil. A primeira vez que eu fui à primeira reunião da URI em São Paulo para assinar a Carta de Princípios da URI, Paulo Santos era um dos organizadores do evento. Ô, Salete, querida. E tem uma trajetória maravilhosa. Obrigado. Quando é que foi isso? 2000, no ano 2000. Mas eu atuo com diálogo interreligioso desde 1989. Sim, o grupo mais antigo de diálogo interreligioso do Brasil. Então conhece o André Porto, que era do Viva Rio? Claro. Muito, né? Claro, André. André tá onde, meu Deus? André está no Rio, mas agora ele é pai, né? É pai. Edgar, bom dia. Já ouviu o nosso bom dia? E Edgar hoje vai falar num evento muito qualificado, né, Edgar? Diz para nós aí. Edgar é o iniciador de todo o desafio 10x10. Bom Edgar, dia. diga para nós o que você vai fazer. Oi, Edgar. É uma mesa organizada pelo Global Shapers, é uma rede global de jovens empreendedores em várias áreas, e eles fizeram uma parceria com Davos. Então, esse ano tem uma versão Davos Brasil, talvez Davos deve estar dividindo isso com vários lugares do mundo. E essa mesa, eles chamaram umas pessoas bem legais, o Preto Zezé, da CUFA, que fez um Roda Vida maravilhoso, né? O Felipe Neto, aquele influencer do YouTube, a Luísa Trajano, e a Tabata Amaral, a deputada federal, Tabata Amaral. Bem assim, mulheres, negros, está bem diversa a mesa. E não sei como vai ser essa mesa, porque todo mundo para não ter essa polêmica. Dando uma microfonia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Délio. Eu acho que a gente pode começar. Bom dia. Bom dia. A gente sempre começa esse grupo com uma meditação ou com uma oração, né? Uma prática respiratória, alguma coisa assim para animar o espírito. E ontem me caiu de novo às mãos uma oração do Henrique Vieira, aquele pastor magnífico, né? Inspiradíssimo, que ele falou ao vivo para uma plateia gigantesca essa oração. E ela foi bem veiculada. E, coincidentemente, ontem ela apareceu de novo aqui, alguém me passou, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele a chamou de oração da felicidade. Começa: que todas as crenças religiosas sejam respeitadas, e até mesmo a não crença religiosa. Que possamos comungar na crença da humanidade, da diversidade, do bem comum. Que seja declarada justa toda forma de amor. Que nenhuma mulher seja alvo do machismo estrutural. Que a juventude negra não seja alvo do extermínio. Que Marias Eduardas não sejam assassinadas dentro da escola. Que Marquinhos da Maré
não sejam assassinados indo para a escola. Que Marielles possam chegar em segurança nas suas próprias casas. Que todo agricultor tenha uma terra para plantar. Que todo sem-teto tenha uma casa para morar. Que os indígenas sejam respeitados nas suas crenças. Que as fronteiras acabem e as armas caiam no chão. Que a felicidade venha sobre nós, respeitando toda dor e consolando toda lágrima, porque felicidade de verdade só é possível sob a bênção da comunhão. Amém, axé, e o que de mais universal existe, amor. Obrigada, pastor Henrique Vieira, por essa preciosidade. Gente, e é com muita alegria, é uma honra para nós termos aqui nosso querido Antônio Rangel Bandeira, mais conhecido como Rangel, né, Rangel? Vou ler um pouquinho aqui da sua biografia, que até consta no livro que ele publicou recentemente. Antônio Rangel Bandeira é pós-graduado em Ciência Política pela York University, do Canadá. Foi diretor do Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio, professor da Universidade Cândido Mendes e do Instituto Bennett. Foi instrutor de armas de fogo no Regimento Escola de Infantaria do Exército, consultor da ONG Viva Rio e do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes de Viena. Colaborou para a política de controle de armas dos governos do Brasil, dos Estados Unidos e de mais 14 países da América Latina e África. Colaborou para a elaboração e aprovação do Estatuto do Desarmamento. Isso aqui é uma pequena biografia preciosa deste homem. Com a palavra, nosso Rangel. Obrigado, Salete. Com a pandemia, a gente fica muito isolado, né? Então, quando tem a oportunidade de falar, a gente começa e não para mais. Então, por favor, quando faltar uns 2 ou 5 minutos para terminar o meu tempo, você me avisa, tá? Porque senão eu desembesto a falar aqui, e aí eu vou ter problemas com o Nildo, que também gosta muito de falar. Meus queridos, o nosso presidente, ele receita cloroquina contra a Covid, e agora não, já há muito tempo ele receita armas para resolver os problemas de segurança pública. Quer dizer, um absoluto divórcio e desprezo da ciência, né? Como a tragédia que está nos abatendo comprova cada dia mais, e uma demonstração que simplesmente ele não tem política para as áreas estratégicas de saúde e de segurança pública. A ponto do general Santos Cruz, um general de direita, né, que defende a ditadura militar, que foi ministro desse governo, dizer que armar a população como política de segurança pública é um absurdo. Palavras do general Santos Cruz na semana passada, um absurdo. Quer dizer, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento sabe que isso de o Estado fazer com que o cidadão se defenda, né? Primeiro, é um descumprimento do seu papel constitucional de proteger o cidadão. Ele transfere para o cidadão e diz, vire-se, né? Defenda-se. Segundo, a ilusão da autodefesa, né? Os homens, principalmente, muito impregnados de cinema, faroeste e ramos da vida, acham que é muito fácil a pessoa se defender, né, de um ataque de arma de fogo. E qualquer especialista sabe que a arma é um ótimo instrumento de ataque, mas para a defesa é muito precário, pela simples razão de que o fator surpresa trabalha a favor de quem ataca, né? Para não cansá-los com números, apenas citar o Violence Policy Center, que é um respeitadíssimo centro de pesquisas oficial dos Estados Unidos,
fez uma pesquisa nacional e constatou que quando o indivíduo armado reage a um assalto armado, a média é de que um indivíduo tem sucesso e 38 morrem. Quer dizer, essa é a proporção. Aqui no Brasil, o IBCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Criminalística de São Paulo, chegou a números parecidos, né? De cada 10 que reagem, 7 são baleados. Quer dizer, então é uma grande ilusão de que, mesmo se desse certo, as pessoas pudessem se defender de ataques armados. Bem, feito esse panorama geral, porque para demonstrar que contar com que o cidadão se defenda é não só uma ilusão, né, como é um convite para o aumento dos assassinatos, eu queria comentar os 4 projetos, os últimos 4 decretos do Bolsonaro, que foram editados em pleno carnaval, de madrugada na sexta-feira, e que vêm editados depois de mais de 30 terem sido no ano passado. Né? São muitas medidas, o tempo é muito pouco. Eu apenas vou tomar alguns exemplos para mostrar que são óbvios os interesses ocultos e não declarados dos decretos. Para já, toda norma, toda lei tem uma justificativa, é assim que se chama. O porquê da lei e que objetivos a lei, o decreto, a norma visam. É óbvio, né? Tem um fundamento. Os decretos do Bolsonaro, não apenas esse, mas os anteriores, simplesmente não têm justificativas. O que seria muito fácil de fazer se tivesse algo a ver com segurança pública, né? Como é indefensável, porque contradiz a segurança pública, né? Simplesmente não se deram ao trabalho de justificar, a tal ponto que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal, exigiu que o governo, em 5 dias, justificasse, né, esses decretos. Mas só para dar um pano geral, e eu vou mencionar alguns apenas dessas propostas que deixam de forma escancarada aberto o propósito que não é o da segurança pública, né? Uma das propostas aumenta o armamento dos atiradores esportivos, que são mais de 200 mil no Brasil hoje em dia, né, de 12 armas mais que satisfatórias para se praticar tiro, né, de diferentes tipos, inclusive armas de guerra, né? No Brasil, você pode dar tiro de fuzil de guerra, por exemplo. Aumenta para 60 armas por atirador esportivo, né? 60. Pesquisa do Viva Rio e pesquisa do próprio Exército, do Comando do Leste do Exército, né, constatou que muitas armas apreendidas com narcotráfico tiveram a sua origem, foram armas compradas legalmente por atiradores esportivos. A tal ponto que o coronel que encabeçou essa investigação disse que os CACs, como são chamados, caçadores, atiradores e colecionadores, né, têm servido de biombo, foi a palavra que ele usou, de biombo, onde se escondem traficantes de arma a serviço do narcotráfico no Brasil. Então, se com 12 armas os desvios já foram apontados em grande número para a criminalidade, imagine tendo 60 armas por ano. Bem, esse é um dos pontos mais escandalosos da proposta. Segundo ponto, ninguém mata mais e morre mais do que jovem nesse país. É uma tristeza.
Por isso, o Estatuto aumentou a idade para a compra de armas para 21 anos. Né? E, com isso, reduziu em muito o número de jovens mortos por arma de fogo. O que faz um dos decretos do presidente? Reduz a idade para atiradores esportivos a 14 anos. Quer dizer, uma idade que ele não pode nem tirar a carteira de motorista, mas pode atirar. Né? Mas a lei obrigava, a regulamentação da lei, é que o jovem, no caso de 18 anos anteriormente, né, ficar sob a tutela dos pais ou responsável legal. Um jovem poderia atirar com permissão e com a arma do pai. Né? Agora não. Se tira o controle dos pais, então o jovem vai para o clube, né? Pega emprestado qualquer arma e pratica tiros. Quer dizer, o que se quer é ensinar a juventude a atirar. Qual é o propósito? É seguir o exemplo do modelo dos armamentistas, que é os Estados Unidos, né? Em que nós temos massacres em escolas cada vez mais frequentes. Uma pesquisa feita pela Universidade do Sul da Califórnia, uma pesquisa nacional, provocou um choque nos Estados Unidos, alguns anos atrás, a constatar que, em média, nos Estados Unidos, em média, a cada semana, 5 pais são mortos por arma de fogo por seus filhos. Eu tive que ler 2 vezes essa pesquisa para acreditar nisso. Quer dizer, o jovem tem arma nos Estados Unidos, né? É repreendido pelo pai, o pai vai punir, se irrita, pega a arma e mata o pai. É uma loucura. Quer dizer, é isso que se quer? Nós já tivemos mais de 6 assassinatos em escolas no Brasil. A Suzano foi a mais recente. O que se quer é que isso se multiplique, esse é o propósito. Né? Um terceiro ponto que me escandalizou, porque nós participamos da CPI, do tráfico ilícito de armas da Câmara Federal, realizado em 2005 e 2006, uma das constatações que fez a CPI é que havia clubes cujos instrutores estavam vendendo munição para o PCC, que é a maior facção criminosa de São Paulo. E os clubes tinham máquinas de recarga, para quem não conhece, quer dizer, quando a munição é usada, sobra a cápsula. Essa máquina permite que você, comprando pólvora e a bala, você, nessa maquininha, você refaz a munição. Isto é, você fabrica a munição. Né? As descobertas da CPI nessa área foram tão assustadoras que o Exército, na época, disse: nós temos que proibir que civil tenha máquina de recarga, porque os civis vão produzir munição, né? E já estão produzindo e vendendo para a criminalidade, porque custa caro munição. O que se faz? O que se propõe? Primeiro, que os clubes, são mais de 1.500 clubes, eram 150 2 anos atrás, agora são mais de 1.500 clubes. Os clubes que são pessimamente controlados, há quem diga que muitos clubes, por trás está a milícia, por trás está o crime organizado, inclusive porque se viraram um grande negócio nesse país, né? Que os clubes tenham não só máquinas de recarga, mas retira a fiscalização do Exército. Ninguém vai fiscalizar. Quer dizer, isso, em termos de segurança pública, é incompreensível. Com um agravante, a munição recarregada ela não pode ser rastreada. Isto é, uma das propostas da nova lei, né, em vigor, é que, se você apreende cápsulas de munição, você rastreia e pode chegar aos criminosos, aos mandantes. Foi assim que
juíza Patrícia Scioli, no Rio, foi morta em frente de casa, se rastreou, as cápsulas foram rastreadas, e se chegou ao mandante do crime, que era nada mais, nada menos, o comandante da PM de São Gonçalo, né, uma cidade importante do Rio de Janeiro. Com munição recarregada, os nossos crimes, que já são pessimamente elucidados, o Brasil tem uma taxa de menos de 10% de elucidação de crimes. Só para dar uma ideia, na Alemanha é 96% a percentagem de crimes solucionados. No Brasil, não. Agora, sem rastreamento, aí nós não vamos ter absoluta impunidade. A quem interessa, isto é, apenas interessa ao criminoso. O cidadão de bem não tem por que a sua munição ser rastreada. Ele não deve nada. Quem é que se beneficia de crimes não elucidados? Quem pratica crime. Narcotráfico, milícia, né? Ou a banda podre da polícia, né? Que mata e não quer ser. Isso para dar uma ideia da gravidade desses decretos. Esses decretos não estão dando uma mordida no Estatuto de Desarmamento, estão esquartejando a nossa lei. Não sobra nada de importante. Vou ficar apenas em mais um exemplo para mostrar o escândalo que é esse tipo de... Mesmo para os armamentistas sérios, né? O armamentista sério, o atirador sério, o colecionador sério, né? Ele não quer ser confundido com bandido, né? Muito menos com terrorista, né? O coração da nossa lei, o coração dela, é a proibição do porte de arma, a proibição de que se ande armado na rua. Isso provocou uma drástica diminuição nos homicídios, principalmente eram os conflitos em bares, né? O brasileiro bebe no final de semana, porque não tem dinheiro para fazer coisa melhor, né? Fica vendo televisão no bar, com arma na cintura, briga porque o Flamengo ganhou e acaba, no final, com homicídios, né? Ou briga de trânsito, ou briga em boate. Isso reduziu-se drasticamente em função da proibição do porte de arma, né? Pois, não satisfeito em autorizar o porte de arma, né? Essa norma agora autoriza que se porte até 2 armas carregadas. Então, você vai poder ir para o shopping com uma arma, 2 armas na cintura, né? É o faroeste, né? Isso, além de ser um tiro de morte na nossa lei, né? É uma afronta à vontade do eleitorado. Porque o presidente diz, eu fui eleito com essa bandeira, então agora eu tenho não só o direito, mas a obrigação de armar a população. A maioria das pessoas não votou no Bolsonaro por causa das armas. O Datafolha comprovou ano passado que 70% dos brasileiros, 70%, são contra o porte de armas. Tomando o eleitorado do Bolsonaro, quem votou nele, o Datafolha comprovou que 64% dos eleitores do Bolsonaro são contra o porte de armas. Se tornarmos um dos segmentos que mais votou nele, os neopetencostais, a rejeição ao porte de armas sobe para 76%. Portanto, o presidente está violentando a vontade da maioria da população. Não é à toa que os decretos vieram numa sexta-feira de carnaval, à noite, em plena pandemia, que era exatamente para passar o mais despercebido possível e impedir um debate nacional. Só que está havendo debate nacional. As instituições estão reagindo, a imprensa, né? A Associação dos Municípios Brasileiros, a OAB, enfim, as igrejas, as pessoas estão se manifestando. Como? Alguém falou alguma coisa? Não, não. Já fechou o microfone. Pode continuar, Rangel. Ok. Vou dar apenas mais um exemplo que
fica indefensável do ponto de vista da segurança pública e fica descarado o propósito que está por trás desses decretos. No Brasil, a caça é proibida. Só se permite, mediante autorização, a caça de subsistência. Isto é, eu estive no Acre, na época do Estatuto do Desarmamento, dos debates nacionais que houve. Né? Lá o seringueiro, né? O pessoal que trabalha na mata, na Amazônia, tem que levar a sua espingardinha, porque há feras, há muitos perigos. Né? Abre-se exceção também, em algumas partes, principalmente do sul do país, para temporadas de caça ao javali brasileiro, que é a queixada, porque se tornou uma praga em algumas regiões, eles devastam plantações inteiras. Eu mesmo tenho um amigo, advogado gaúcho, que tem terras e ele sai a matar as queixadas, né, mediante autorização durante um certo período, uma coisa muito restrita. Pois o que faz a norma? Eleva o número de armas dos caçadores para até 30 armas. Para que um caçador quer 30 armas? Agora, vejam bem, o pior vem agora. Muitas dessas armas podem ser pistolas e revólveres, inclusive de uso restrito, isto é, de calibre potente, coisa que só o Exército e a polícia têm. Para que um caçador quer revólver ou quer pistola? Eu fui atirador. Né? Caça, você tem que usar a espingarda por causa da precisão do tiro. Só no cinema, você com revólver atinge uma pessoa a mais de 4, 5 metros. É muito difícil. Né? Quer dizer, eles querem botar pistolas e revólver na mão de fazendeiros, dos seus jagunços, para levar a violência para o campo. É a única explicação possível. Essa proposta realmente ela não deixa a dúvidas. Eu tenho conversado com atiradores, com caçadores, tenho muitos amigos. Né? Eu fui militar, quer dizer, eu servi o Exército, construtor de tiro, então tenho muitos amigos militares até hoje. Né? E eles estão absolutamente contra. Né? Quer dizer, esse homem alucinou. Não alucinou. Há uma lógica por trás. Se há uma incompatibilidade em relação à segurança pública, você está armando, há uma lógica se os objetivos são políticos. Se o objetivo é armar as milícias, e as relações da família do presidente com a milícia estão aí. Está aí o Queiroz, está aí aquele miliciano que foi assassinado, morto pela polícia da Bahia, né? Íntimos, serviçais da família do presidente. Então, a relação da família com a milícia, né, está mais que comprovada e eles não negam. Né? Temos aí uma milícia que já toma conta de estados como o Rio de Janeiro e, além de chantagear a população pobre, que tem que pagar pelos pseudo-serviços da milícia, nós vamos ter aí uma força política à disposição. Parece um chavão, mas são daquelas obviedades que tanto se repetem que, às vezes, a gente se esquece de que elas podem realmente ser verdadeiras. Quando a intervenção militar é complicada, por exemplo, quando as Forças Armadas estão divididas em relação a um golpe contra a democracia, como parece ser o caso das nossas Forças Armadas, ou quando não há ambiente, porque a sociedade civil é forte, porque há muita reação para a intervenção militar, como foi na década de 60,
nós temos o que houve na Bolívia recentemente, né? O Exército não interferiu em defesa das instituições. Então, quem fez o golpe contra o presidente boliviano, Morales, foi a polícia, ajudada por grupos paramilitares e civis. Foram eles que prenderam, que tomaram de assalto, né? E as Forças Armadas ficaram numa pseudo-neutralidade, que, de fato, ao não defender o governo, demonstrou a sua parcialidade, né? Então, isso é preocupante. Quando o uso das Forças Armadas é problemático, arma-se grupos civis. Qual é o objetivo do grupo civil armado, do grupo político? Pelo menos dois, que não são nem um pouco desimportantes. Primeiro, atemorizar e inibir a oposição. Então, ao invés de ter o desgaste de mandar a polícia reprimir, o exército intervir, né, grupos, né, de militantes fanáticos, né, vão e agridem e matam, né? A ascensão do Hitler, né, que nós da ciência política estudamos muito, né, foi fundamental o papel das SA, por exemplo, né? Mussolini é a mesma coisa, né? Mas vamos ver mais recentemente, nos meus anos de universitário, né, uma das piores ditaduras era a ditadura do Haiti. O Papa Doc, né, que se tornou ditador por mais de 15 anos no Haiti, não podendo contar com as Forças Armadas, ele criou a sua milícia, os Toton Makut, né, que mantinha a repressão ao movimento de oposição. E, mais recentemente, eu vivia exilado no Chile e vi a direita organizando a sua milícia. Eram os grupos chamados Pátria e Libertad, que foram fundamentais na repressão, na prisão, inclusive no fuzilamento de vários exilados brasileiros, alguns amigos meus, né? Eles foram peças estratégicas no golpe militar do Pinochet no Chile. E agora nós tivemos uma demonstração nos próprios Estados Unidos. Quer dizer, os grupos racistas armados, estimulados pelo Trump, né, invadiram o Capitólio. Deu errado, mas poderia ter dado certo. Eles poderiam ter tomado o Capitólio e provocado uma crise institucional. Sei lá como as Forças Armadas americanas iriam se comportar, porque mesmo dentro desses milicianos que invadiram o Capitólio, tinha vários militares. Teve uma militar que foi morta, inclusive, né? Então, isso para mostrar que quando o ex-ministro Raul Jungmann escreve uma carta ao Supremo, como fez na semana passada, ele diz: a nossa democracia está correndo iminente risco contra o regime democrático. Por quê? Porque essas medidas, obviamente, vão fortalecer, eu digo fortalecer porque já estão, tem várias medidas. Hoje você pode comprar um fuzil de guerra pela internet. Só para dar uma ideia a vocês, a partir dos decretos que o presidente promulgou no ano passado. Então, o armamento da população já está em marcha. O que se vai é superlativizar, né? E aí é interessante mencionar o meu amigo coronel José Vicente, que foi secretário nacional de Segurança Pública. Ele chamou atenção para um ponto interessante. Quando o presidente diz que quer armar o povo, não é isso que ele está fazendo, porque o povo não tem dinheiro para comprar arma. Você não compra um revólver por menos de R$3.800. Uma pistola custa 8, 10 mil reais. Isto é, não é o povo que está se armando, né? A alguns ouvidos até parece
pode soar simpático, o povo armado vai defender a liberdade. Não é o povo que está se armando. É quem pode comprar arma. É o narcotráfico, é a milícia, é a banda podre da polícia, são os fanáticos de direita, né? Portanto, é exatamente o tipo de segmento que pode fazer a diferença no caso da tentativa, por exemplo, de não aceitar o resultado das próximas eleições. Essa que é a diferença. Então, é extremamente preocupante, né? Eu poderia ir, tem dezenas de outras medidas, eu apenas pensei algumas para dar uma ideia da gravidade. Quer dizer, são medidas que realmente eu poderia sintetizar da seguinte maneira: o governo está liberando armas, aumentando o calibre dessas armas, a potência das armas que estão sendo liberadas são 4 vezes maior a potência do que as armas permitidas pela Lei de Armas brasileiras. Isto é, esses grupos estão tendo acesso a armas tão ou mais poderosas que as armas da própria polícia. E a polícia, na sua ignorância, né, na sua mentalidade de Rambo e não de servidor público, ela aplaude essas medidas sem entender que as principais e primeiras vítimas vai ser a própria polícia. Porque uma coisa é abordar um cidadão desarmado, outra coisa é abordar um cidadão que está com uma pistola. É muito diferente, né? Então, o que está, em síntese, o que estão fazendo esses decretos? Estão armando segmentos fanáticos e corruptos da sociedade, potencializando esse armamento e aí que está o escândalo, desmontando todos os mecanismos de controle. Quer dizer, quando, a partir do assassinato da Marielle, ficou claro que ela foi morta por munição que foi rastreada e se chegou que tinham vindo da Polícia Federal. Por que não se constatou de que unidade, né, de que delegacia, de que comprador tinha saído dessas munições? Porque o lote era gigantesco, né? A partir daí, o próprio Exército se incumbiu de aprimorar o processo de rastreamento. Por exemplo, não podem ser lotes de 10 mil, porque 10 mil munições abarcam uma infinidade de delegacias, por exemplo. Você não sabe de que delegacia surgiu o tipo de munição usada para eventual homicídio, crime. Então, o Exército aprimorou o processo de rastreamento de munição e de arma. No dia seguinte, no ano passado, o presidente Bolsonaro mandou cancelar. Quer dizer, uma medida escandalosa. Quer dizer, ele não quer que armas e munições envolvidas em crime sejam rastreadas. É inconcebível. Assim como eu tenho maior dificuldade de explicar para meus amigos estrangeiros que o nosso presidente faz campanha contra a máscara e contra a vacina. Eles acham que é piada. Eu falei, não é piada, não, é verdade. É uma coisa tão incompreensível, né? No caso da saúde, pode ser até que tenha a ver com alguma psicopatia do presidente, mas na questão das armas, fica muito notório que o objetivo é armar segmentos da população que, através de compras diretas ou através de laranjas, esses segmentos vão estar armados, treinados e prontos para ir para a rua a primeira instrução. Se você soma isso à atitude do presidente em relação à polícia, fica óbvio. Ele tenta tirar as polícias do controle dos governos estaduais. Está fazendo isso o tempo todo.
não só indo a todo tipo de evento, como legalmente está tentando fazer isso, de forma que a polícia responda a ele e não aos governos estaduais, como manda a lei. Isto é claro, quer dizer, ele arma, a polícia passa a poder comprar até 8 armas privadas, pode usar a arma privada em serviço. É como que legalizar o crime da banda podre. A banda podre da polícia, quando mata, geralmente não usa a arma da corporação, usa a arma privada, né? Porque se for rastreada, não chega a ele. A arma privada com número raspado, né? Quer se legalizar isso, quer dizer, o policial vai poder usar armamento de calibre pesado dele, privado, né? Para fazer o serviço sujo, né? Então, não vou me alongar, provavelmente vocês terão muitas perguntas a fazer, apenas chamar a atenção disso, quer dizer, a situação está feia e vai piorar. Por que está feia? Com a pandemia, no mundo inteiro, a pandemia leva à quarentena, ruas vazias, a criminalidade caiu, os homicídios no mundo inteiro caiu. Só não caiu em 2 países, Estados Unidos e Brasil. Não é por acaso. O país mais violento, que eu conheço muito, até fui assessor do governo lá quando ele tentou começar um desarmamento, depois desistiu por pressão do comércio de arma, é El Salvador. El Salvador, os homicídios caíram 35% durante a pandemia. O país mais violento do mundo. O Brasil disse que subiu 5%. Dobre o número, porque a quantidade de homicídios sem causa, né, é enorme. Quer dizer, a polícia de São Paulo, a polícia do Rio mata, joga o corpo numa vala, a polícia chega lá, tem um corpo com 5 perfurações, e a polícia coloca, ninguém sabe se ele foi morto ou se matou, e não coloca como homicídio. Então, a subestimação dos homicídios no Brasil é de mais de 70%. Então, vocês pelo menos dobrem o número, né, de homicídios que nós tivemos quando no mundo inteiro decai, no Brasil cresce. Cresce quando nos últimos 2 anos vinha sendo reduzido exatamente pela aplicação da lei. Com os últimos decretos do ano passado, nós já temos esse crescimento dos homicídios, principalmente, combinado aí com a pandemia, o crescimento dos feminicídios, né? Uma das grandes vítimas dessa pandemia tem sido as mulheres, né? Mortas pelos seus próprios companheiros, né? Então, isso para mostrar a gravidade. Ou nós nos mobilizamos para pressionar o Congresso, né? Não vai ser fácil para o presidente aprovar no Congresso. Por quê? Porque uma das suas bases congressuais mais importantes, que são os evangélicos, está totalmente dividida. Muitos deputados e senadores evangélicos veem incompatibilidade entre essa política de morticínio, né, e o cristianismo. É uma incompatibilidade, né? Então, sem contar com a bancada evangélica, dificilmente esses decretos vão passar, né? Mas pode passar em parte, portanto, a pressão da sociedade é fundamental. Deixar claro que o eleitorado é contra o porte de arma, né? E fazer com que a prioridade não seja a segurança pública de fato, isto é, medidas que diminuam os homicídios, e a prioridade número 1, que é a questão de enfrentar a pandemia, né? Eu encerro, porque a Salete está sendo muito benevolente comigo, com uma frase que eu ouvi do padre, daquele santo, que é o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, durante uma missa. Ele diz durante a missa: o povo quer portar cartão de vacina e não portar armas.
Eu acho que essa é a mensagem. Mais vacinas e menos armas. Nós temos que realmente mobilizar. Grande parte da população, a maioria está conosco, mas a pandemia dificulta muito qualquer tipo de manifestação. Ir para a rua, nem pensar. Portanto, trabalhos como esse, Salete, que você está organizando, de divulgar, né, de levar, se puder levar esse vídeo, esse debate para os nossos parlamentares, isso tudo ajuda, porque há parlamentares de boa índole, de boa fé, e parlamentares que podem não ter boa fé, mas querem ser reeleitos, né? Então, precisa deixar claro que a população do Brasil quer mais segurança e não nós, além desse morticínio que está sendo a pandemia, nós tenhamos em cima dessa tragédia, né, que se abateu sobre a nossa geração, em cima disso ainda um banho de sangue. Aí realmente não vai sobrar nada. Muito obrigado. Desculpe falar demais. Não, Rangel, muito obrigada.